continuar estudando a doutrina dos Espíritos. Então, seja bem-vindo você. E nós estamos aqui realmente para compreender melhor a nossa caminhada aqui na Terra. O porquê estamos encarnados e por que temos que morrer, quer dizer, o corpo morre. Por quê? Deus nos criou para fazer o quê? Qual é o nosso objetivo como espírito? Já que o corpo morre. Então, vamos continuar estudando e vamos ao que nos interessa, o estudo da codificação. Tá? Então, é o que nós vamos entrar agora para os nossos estudos. Ok, Deus nos abençoe, Deus nos proteja e Deus nos guie. Deixa eu colocar aqui. Beleza, todo mundo agora tem. Então, o livro é o livro que, que de estudo hoje, todo sábado, ou melhor dizendo, toda segunda, né? Porque eu vou mudança, era no sábado. Então, sábado e na sexta-feira, ou provavelmente na quinta. Então, hoje eu estudo o livro Céu e Inferno, segunda parte, exemplos. Bem, nós vamos ter um exemplo aqui de um espírito que nos traz essa comunicação belíssima também para nós. E esse capítulo, aqui terceiro, espíritos em uma condição média, ou melhor, deixa eu ver aqui, em condição média. Ou seja, nós já vimos espíritos bons, né, espíritos mais evoluídos, e agora nós estamos vendo espíritos em condição média. Pessoas que desencarnam, que não acreditaram em Deus, ou que têm suas dúvidas, ou criaturas que não fizeram muito bem, ou fizeram mais ou menos, não se dedicaram à importância da vida, porque nós só temos uma vida, na verdade. Nós somos filhos de Deus, mas nós só temos uma vida. E compreender isso é muito importante, porque se nós compreendermos direitinho o que é importante para nós, porque Deus foi quem nos criou, Deus foi quem criou o espírito, né? Então Deus criou os espíritos, todos nós somos uma família só no mundo espiritual. Aqui na Terra essas divisões, né? Esses grupos, e eles serão ao longo da nossa jornada até nos tornarmos espíritos puros. Esses grupos todos serão dissolvidos e faremos parte de uma só família, como é no mundo espiritual. Espírito. Não tem espírito americano, não tem espírito brasileiro, não tem espírito holandês, não tem espírito francês. Todo mundo é espírito. Todo mundo é filho de Deus. Então, esses espíritos aqui, mais ou menos, na condição média, eles vêm nos trazer a sua experiência, como foi o desencarne deles. Então, está aqui capítulo terceiro, o espírito tem uma condição média, no caso Joseph Bré, tá? Então, vamos começar a leitura aqui. Morto em 1840, evocado em Bordeaux em 1862. Se alguém quiser, eu acredito que todo mundo sabe onde fica Bordeaux, né? No mapa. Lógico, hoje está tudo mais fácil, né? Nossa formosa Bordeaux. Então vamos clicar aqui, vamos dar uma diminuída. Olha aí, Bordeaux onde é. Quem queira. Aqui está Bordeaux, está a França, Suíça, Milão, Gênova. Aqui está a Espanha, mais embaixo Portugal, tá? Então Bordeaux. Bordeaux está aqui. Ok, Nice. Então o nosso foco hoje é esse espírito que está trazendo essa comunicação. Ele desencarnou em 1840 e foi evocado em 1862, ou seja, 22 anos depois de seu desencarne. Bora ver o que ele nos tem a acrescentar na nossa vida, para nos ajudar na nossa caminhada. O homem honesto segundo Deus ou segundo os homens? O homem honesto segundo Deus ou segundo os homens? Veja, é importante aqui nós frisarmos homem honesto.
Sim, segundo Deus, existe essa honestidade, e segundo os homens, aqui é mais elástico, mas com certeza a honestidade com Deus, essa é a mais importante. É essa que vale, é essa que nos dá o carimbo para a verdadeira felicidade. Então vamos às informações. Então é uma netinha que se trata do assunto aí, né? Convidou o vovô, ela evocou esse espírito, é um avô dela. Querido avô, quereis dizer-me como estáis entre os espíritos e dar-me alguns detalhes instrutivos para nosso avanço? Veja que coisa maravilhosa, uma neta. Tudo o que quiseres, minha querida filha. Estou espiando minha falta de fé. Olha aí, meus irmãos. Falta de fé, meu Deus. Mas a bondade de Deus é grande. Veja como Deus é grande. É bom. Ele leva em conta as circunstâncias. Então, ele verifica, né, com certeza, em que momento foi aquilo que aconteceu, aonde foi, como é que estava esse espírito, o que ele fez para acreditar nele, o que não fez para acreditar, o que faltou. Então, de acordo com as circunstâncias, é que Deus, ele tem conta disso. Sofro, não como poderias entender, mas de arrependimento por não ter empregado bem o meu tempo na terra. Olha aí, ele sofre porque não empregou bem o tempo. Meu Deus. Vamos lá, meus irmãos. É importante que nós leamos isso e possamos aí ter uma conclusão melhor. Veja, um vovô, não é? A netinha pediu para falar com ele, evocou, porque é assim mesmo. Ó, todos os dias nós falamos com os espíritos, tá? Deixa eu vir para cá, a gente volta já já para cá, tá? Todos os dias nós falamos com os espíritos. Todos os dias. Como assim que nós falamos com os espíritos? Eu não me lembro que eu falo com os espíritos, pois você fala com os espíritos todos os dias, todos os instantes. Sabe como é? Com o pensamento. Com o pensamento. O nosso pensamento é a verdadeira fala do espírito. Desculpe. A nossa verdadeira fala do espírito é o pensamento. Isso é o que é mais importante. Não é o que nós estamos aqui falando com esse órgão, né? Quem tem, quem fez um bom uso, está aí podendo falar, escutar. Quem não vai escutar. Em algum momento vacilou, mas voltará a escutar e falar. Então a voz mais importante é a voz do Espírito. Veja bem, foi Deus que criou os Espíritos. Os pais deram a matéria, né, para que Deus vestisse aquele que vai encarnar. Como eu estou aqui encarnado, como você está encarnado. Então é Deus que faz o, a veste. É Deus. E o Espírito, aí esse ainda é mais importante, muito mais do que a matéria, pois a matéria apodrece, morre, é preciso se destruir, é isso, porque não aguenta muito tempo, lá vem a velhice. Eu já estou caminhando por aí. E é assim comum para todo mundo. Quem chega à velhice, se é bom, se é ruim, bom, cada um vai ter sua experiência. Mas já teve muitas. A velhice chega do corpo e o corpo morre, mas o espírito não morre. Então, essa querida netinha, pelo seu avô, ela foi chamar o vozinho dela para. Me explica aí, vovô, como é que é esse mundo espiritual? Pode o senhor me ajudar? E aí, vovô? E o vovô está dizendo que ele sofreu. Sofreu por não ter feito bem, né? Por não ter compreendido bem. E aí, meus irmãos, o que você faz, né? O que eu faço? Todos os dias você reflete sobre isso? Você pensa? Isso é um dever nosso. Por que é um dever nosso? Porque foi Deus que nos colocou aqui. Aqui nós não conseguimos sozinhos nos vestir. Não conseguimos.
tem que ser Deus. E ainda, por mais importante, é você existir, eu existir, os outros existirem. Todos nós somos filhos de Deus. Ele criou os espíritos. Ninguém consegue criá-los. Só ele que cria. O homem não cria absolutamente nada. Nem o corpo que você está vestido, seu pai soube fazer e sua mãe não souberam doar o material. Então o vozinho dela chegou um pouquinho complicado, né? Porque ele não acreditou, né? Ele não se dedicou, ele empregou mal o tempo dele. E agora, né? Vamos continuar, porque ele tem algo ainda mais para nos dizer. Então, bora lá, vovô. E aí, o que ele tem para continuar? É exatamente isso aqui que nós estamos, né? Ele diz: é, como não o empregaste bem? Ela pergunta, né? Foste sempre um homem honesto. Veja, honesto. Isso aqui é importante para nós. Honestidade. Onde é que está a verdadeira honestidade? Bora ver o que ele vai nos dizer. Sim, do ponto de vista dos homens, olha, honestidade entre os homens. Do ponto de vista entre os homens. Mas há um abismo entre o homem honesto perante os homens e um homem honesto perante Deus. Então há uma distância muito grande dessa honestidade do homem e Deus. Deus sabe tudo o que nós fazemos, pensamos. E aí? Como disse Jesus, Deus tem conta de todos os cabelos que estão na sua cabeça, dos pelos que estão no seu braço, no meu também. É incrível, não é? Deus sabe tudo. E aí? Então, que honestidade é essa? Será que tem. Será que complica? Para ele complicou. Ele está sofrendo. Tu queres instruir-te, querida filha. Vou tentar fazer-te sentir a diferença. Entre vós, considera-se como um homem honesto aquele que respeita as leis de seu país. Uhum. E vocês sabem que essas leis variam de país para país, né? Vocês sabem. Então, essa honestidade aqui não é tão segura, né? Respeito elástico para muitos, né? A gente sabe que há determinadas coisas que devem ser respeitadas, mas elas não estão bem enquadradas nas leis divinas, não é? Você sabe aí que tem tantos furtos, tantos, tanta corrupção, abusos de poderes. E mas onde é que tem um respeito na lei humana? Quando se respeita as pessoas por grupo, né? Família, né? Porque segundo a lei aqui humana, nós temos o dever de respeitar os nossos familiares, nós temos o dever de respeitar uns aos outros, mas isso é dentro das leis divinas. As humanas, elas fazem umas ginásticas e termina coisas que eram para ser respeitadas que não faz sentido. Para nós termos uma ideia, Moisés, quando criou as leis, 613 leis, há mais ou menos 3.500 anos, quase, um pouco menos que isso. As leis de Moisés nenhuma hoje vale. É tudo criminosa. É ou não é? Pesquisa. Aí você vai ver. E aí? Ser honesto, ser sincero, essas leis humanas, elas mudam e nós temos que ter cuidado. Aí ele diz assim, aquele que se não faz mal ao próximo, tomando-lhe ostensivamente seus bens. Olha aí. Esse negócio de tomar os bens, tomar as casas, posses, leis, oh, lá, 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 isso é complicado, porque aqui nada nos pertence, tudo é de Deus.
Aquele que não faz mal ao próximo, tomando-lhe ostensivamente seus bens, mas toma frequentemente, sem escrúpulo, sua honra, sua felicidade, desde que a lei ou a opinião pública não possa alcançar o culpado hipócrita. Aí ele se esconde, né? E o povo não sabe, a lei existe e ela não é respeitada. E muitas vezes, quando ela é respeitada, ela não é vivida. E Paizinho do céu, Deus nos abençoe e nos ajude. Então vamos lá, vamos continuar. É fácil o entendimento desse assunto. Ele, pelo jeito, ele respeitou as leis ali, não sei se todas, mas as leis humanas, mas as leis de Deus que são mais importantes. Se ele não respeitou, se ele não respeitou, ficou complicado para ele. Mas já fazem 22 anos. Como a codificação ela já tem 160 e poucos anos, 65, se não me engano, então ele já deve ter reencarnado esse senhor. Acredito que sim. Então ele já está tendo uma nova perspectiva de vida. Então nós devemos observar. Será que é importante respeitar as leis dos homens? Sim, é importante. Mas mais importante de tudo, há uma grande diferença enorme, é para o espírito, são as leis de Deus. Então nós devemos abrir bem nosso coração para respeitar essas 10 leis que estão lá desde 3.500 anos, os 10 mandamentos. Lembra disso? Se nós fizermos isso, vamos chegar bem. Esse senhor não chegou bem, então ele está dizendo para nós aí como é que devemos escolher melhor, tá? Quando se pôde mandar gravar na sua lápide a série interminável de virtudes que são enaltecidas, acredita-se ter pago sua dívida para com a humanidade. Não faz sentido nenhum, ó. Se uma pessoa que não foi honesta, foi hipócrita, e no momento do desencarne, as pessoas não escrevem na lápide mesmo de coisa que a pessoa não foi. O encarnado aqui não foi. E aí? Para Deus, Deus sabe, não foi? Ele é um hipócrita. E Deus sabe. Olha, os espíritos obsessores que perseguem-nos, não é? Nós também já perseguimos, com certeza. Ainda perseguimos com o pensamento. Então, não somos florzinha que cheire. Bem, né? E na humanidade. Então, eles percebem no mundo espiritual quem é hipócrita, quem é ladrão, quem é assassino, quem desviou dinheiro, corrupção, não é? Prevaricator, né? Prevaricação, desviar dinheiro, né? Abuso de poder. Aí ela diz aqui, olha, que engano, né? Para ser honesto perante Deus, não basta ter infringido as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não ter transgredido as leis divinas. Ou seja, isso é o que é importante. Porque o homem chega aqui na Terra, cria leis. E aí? Ele está muito ainda imaturo, muito bobo. Vai criar leis. Que leis? As leis de Deus já existem, né? Já fazem 3.500 anos, como já falamos. Aí o homem vai criar leis. E dana-se a criar tantas coisas. Desculpa a palavra dana-se. Aquela forma de dizer assim, ele vai com força, né? E vai criando leis que muitas vezes elas não fazem sentido. E aí a coisa complica. Ele sofreu. E nós? Abramos os olhos. O homem honesto perante Deus é aquele que, cheio de devoção e amor, dedica sua vida ao bem. Olha aí. Vamos fazer o bem. Ao progresso de seus semelhantes. Muito bom. Aquele que, animado por um zelo inspirado no objetivo, é ativo na vida. Sem preguiça, tá vendo, meus irmãos? Ativo na vida. Ativo no cumprimento da tarefa material que lhe é imposta. Ou seja, trabalhar, honrar, pensando sempre em Deus, que Ele está de olho em nós, pois deve ensinar seus irmãos o amor ao trabalho. Deus não aceita preguiçosos, revoltados. Uh-uh. Todos têm que pagar, coitado.
Quem acha que pode fazer o contrário não consegue. Ninguém vence Deus. Ativo nas boas obras, pois não deve esquecer que é apenas um servidor ao qual o Senhor pedirá um dia contas do uso do seu tempo. O que é que você faz seu tempo? Observa. E Deus, Ele está te olhando. Abre os olhos. Né? Um dia você desencarna, eu também. E aí Deus vai perguntar, foi o que você fez, meu filho, do seu tempo? Ele sabe, né? E nossa consciência sabe. Temos que ter cuidado. Isso dá muitas dores, muito sofrimento. Ativo no objetivo, pois deve pregar, pelo exemplo, o amor ao Senhor e ao próximo. Veja bem, o amor ao Senhor, primeiro é Ele, e depois o próximo. Não é o próximo depois de Deus, não. Primeiro é Deus, meu Paizinho do céu. O homem honesto perante Deus deve evitar cuidadosamente essas palavras mordazes, veneno escondido sob flores, que destrói a reputação e muitas vezes mata o homem moral ao cobri-lo de ridículo, né? Fazendo aquela criatura um homem moral, uma criatura que faz o bem, que pratica as leis divinas, com mentiras, não é? Como fizeram com os discípulos. Né? Eles foram decepados muitos, menos João, evangelista. Mas outros também foram, Estevão. E aí? Como é que vamos fazer? Será que vamos continuar fazendo isso? Cobrindo pessoas boas, pessoas de moral, com, com escarnios, não é? Com maldade, com blasfêmia, cobrindo com palavras chulas, palavras maldosas. Temos que analisar, pois chegará o dia do desencarne. Não tenhamos dúvida. E vamos ter que eh, prestar conta. Então, um homem de moral deve ser muito bem zelado por nós, porque Deus está de olho. As leis de Deus são mais importantes. O homem honesto perante Deus deve ter sempre o coração fechado ao menor fermento de orgulho. Olha aí. Pessoa orgulhosa, de inveja. Quem não tem isso? De ambição, meu Deus do céu. Olha, nós temos que arrancar essas criaturas ruins dentro de nós: o orgulho, a inveja e a ambição. Ambição. Muita gente diz, não, tem ambição na vida. Só me caso com fulano se ele tiver ambição. Ambição. Meu Deus do céu, coitada, ela não compreende ainda. Vai ter que morrer, né? O corpo vai morrer, então ela vai ver que não está certa. Não, uma ambição não faz bem. Faz mal. A gente perde muitas pessoas. Muito cuidado. A inveja, o orgulho. Ele deve ser paciente e doce. Doce com os que o atacam. E agora? Olha aí, ele está dizendo isso. E Jesus disse que nós devemos ser brando como uma pomba, né? Um pombo. Sermos brando como ele. É um pombo, não. Realmente faz sentido, né? A gente pega um pombo, ele nunca vem beliscar a gente. Já tem pássaro que a gente pega, ele vai lá correr para bicar, né? Na mão, nos dedos, para ver se solta ele. O pombo não, o bichinho é quietinho. Eita, meu pai do céu, ele deve ser paciente, doce com os que o atacam. Deve perdoar do fundo do coração, sem esforço e, sobretudo, sem ostentação, não é? Sem se fazer ser visto com aquilo que ele está fazendo de bem, respeitando a lei de Deus. Sempre caladinho. A todo aquele que ofendeu. Deve amar seu Criador em todas as suas criaturas. Deve, por fim, pôr em prática este resumo tão conciso e tão grande dos deveres do homem. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E para finalizar, eis minha querida filha, aproximadamente o que deve ser o homem honesto perante Deus. Pois bem, será que eu fiz tudo isso? Não. Olha, ele disse que não fez. Faltaram-me muitas dessas condições, confesso, aqui sem enrubescer.
sem vergonha, né? Ele assume que não fez. Não tive a atividade que o homem deve ter. Ele não, aqui, ó, veja bem, ele disse que não fez isso e isso é algo que devemos fazer. Então, não tira a atividade que o homem deve ter. O esquecimento do Senhor levou-me a outros esquecimentos que, mesmo não sendo passíveis de punição pela lei humana, não deixaram de ser prevaricações, né? Abuso de poder, né? Corrupção pela lei de Deus. Foi corrupto, abusou. Sofri bastante por isso quando senti. Eis porque espero hoje mais com a consoladora esperança na bondade de Deus, que vê meu arrependimento. E isso para Deus é muito importante. Arrepender-se, sinceramente. Ninguém engana Deus, não é? Tem que se arrepender. Diz isso, querida filha. Repete-o àqueles que têm a consciência pesada, que eles cubram suas faltas à força de boas obras, e a misericórdia divina se terá na superfície. Seus olhos paternos contarão as expiações, e sua mão poderosa apagará as faltas. Então, seus olhos paternos, os olhos de Deus, de Pai, né, contarão as expiações, e sua mão poderosa apagará as faltas. É isso. Meu Deus do céu, é muito bom. É muito bom estudar e compreender o quão é importante compreendermos o nosso Pai. Porque Deus é zeloso, né? Ele é piedoso, mas nós lembramos, Deus é justo. As pessoas pensam que Deus vai deixar aquilo que deveria ser feito, que nós não fizemos. As pessoas pensam que Deus vai pagar assim com, como a gente faz com o filho. Não, deixa para lá. Deus não faz isso, Deus é justo. Vamos pensar bem. Vamos compreender bem. Por isso que há tanto sofrimento. As pessoas perguntam, por que há tanta pobreza no mundo? Qual a sua resposta para isso? E por que não pensar assim? Pelo menos um pouco assim. Porque elas não estão evangelizando-se. Elas não se evangelizaram ainda. Então elas vão cometer muitas prevaricações, abuso de poder, não é? Corrupção, prevaricar. Elas vão furtar, vão cometer crimes, vão abusar, vão perturbar a vida alheia, vão tomar bens materiais. E aí? A lei de Deus é justa. Como isso aqui é uma escola, um purgatório, temos que reencarnar. As expiações virão para que Deus apague as nossas faltas. Então só existe pobre porque as criaturas não se evangelizam, não se interessam em ser evangelizadas. A pobreza material vai vir. Por quê? Se elas roubaram, tiraram de outras equivocadamente, prestando atenção às leis do homem, deu um jeitinho lá e tirou. Aí para Deus não dá. Deus vai cobrar. Cobra de mim, de você, de qualquer um. Aí vai existir pobreza. Quando é que você vai pagar? Quando é que vai apagar de você isso? Então, é seu interesse, é meu interesse. Compreender as leis de Deus. Ele sofreu. E você e eu. Pensar. Não vai demorar muito, a gente tem que voltar para o mundo espiritual, porque é assim, é uma lei para todos, é igual para todo mundo. Desencarnar é natural. Fica o recado aqui, né? Para depois não se arrepender como nosso querido irmão, ele vai ter novas chances, já deve ter reencarnado, já deve vir melhor, deve ter melhorado. É um risco, com certeza, reencarnar. A pessoa pode cometer erros e ainda mais graves. Só depende da pessoa querer parar, sinceramente.
Por isso que a mediunidade vem para ajudar muito a criatura, ela ter uma boa orientação na vida. E todo mundo tem mediunidade. Todo mundo tem uma nuvem de testemunho que acompanha. Então, fica aí o recado desse nosso irmão, que nos traz esses ensinamentos maravilhosos. Mas vamos continuar. Vamos para a segunda parte do livro, o livro dos médios. E agora nós vamos estudar um pouco mais sobre o livro dos médios. Pois bem, livro dos médios, 194.4. De que capítulo é isso que nós estamos vendo? O link está aí na descrição. É só você clicar e botão de atalho e pedir para abrir no navegador, já vai direto. Seleciona e faz isso. Ou dá dois cliques no link aí, seleciona tudo. Desculpe. Sou alérgico e aqui o pólen está atacando. Capítulo sexto do livro dos médios. Esse capítulo sexto do livro dos médios fala sobre exatamente isso aqui. 194.4, segundo as qualidades físicas do médio. As qualidades físicas do médio. Então vamos lá. Médios calmos, não é? Um comportamento físico. Um médio calmo, quando ele está dando psicografia, né? Escreve sempre com certa lentidão e sem experimentar a mais ligeira agitação. Então, isso é uma característica de um médio que tem sua educação. Então, experimentar mais ligeira, sem experimentar a mais ligeira agitação. É um médio calmo, chega lá da comunicação dele numa boa e tá tudo bem. Isso, isso aqui é o que está bem entendido, né? Segundo as qualidades físicas do médio. Já médios velozes, aqueles médios que de repente pega o lápis e escreve numa velocidade ou uma caneta, aí vamos ver. Escreve com rapidez maior do que poderiam voluntariamente. Quer dizer, são mais rápidos do que no dia a dia, né? No natural dele. Mas com mediunidade, ele escreve muito rápido porque é o espírito que está ali atuando. No estado ordinário. Então, na mediunidade, ele escreve muito mais rápido do que quando ordinariamente. Ou seja, quando no momento de vigília aqui na Terra, quando o espírito se afasta dele, ele não escreve tão rápido assim. Os espíritos se comunicam por meio deles com rapidez do relâmpago. Disse-se haver neles uma superabundância do fluido, que lhes permite identificarem-se instantaneamente com o espírito. Esta qualidade apresenta às vezes seu inconveniente, o de que a rapidez da escrita a torna muito difícil de ser lida por quem quer que não seja um médio. Então é mais fácil o médio aqui entender o que foi escrito do que a pessoa que está vendo a escrita, o que está ao lado ali, né? Então, uma superabundância de fluidos. Né? Para fazer isso bem rápido, imagina como é que é a parte fluídica. Deve ser uma agitação, né? Uma agitação. É mesmo muito fatigante, porque desprende muito fluido inutilmente. Então, no momento, no término dessa psicografia, o médico fica, vamos dizer que fica exausto, né? Esse médico depois vai ter que dormir, né? Descansar, porque ele perdeu muito fluido, né? Desprendeu muito fluido sem necessidade. Médios convulsivos ficam no estado de sobreexcitação quase febril. Convulsivos, né? Que tem aquelas, como se sentisse dores, né? Que fica de uma forma, como, não vamos dizer que ele chega ao ponto de querer desmaiar, não. Com medo que o espírito tome conta do corpo deles, coisa do tipo. Então, mas é uma convulsão, convulsivo.
Vamos lá, vamos verificar o que é isso. Convulsivo. Hoje está tão bom, né? A gente já, botando em atalho já vai lá atrás. Alteração elétrica súbita e temporária no cérebro que causa contrações musculares involuntárias, tremores, movimentos desordenados e frequentemente perda de consciência, tá? Como falamos antes. Então, esses tremores, né? Esses tremores, vamos dar aqui, tremores, essa alteração elétrica no cérebro, então causa no médio um certo desconforto. Ficam num estado de sobreexcitação quase febril. Imagina, a agitação. Para ficar febril, a pressão é grande, né? Como se ele estivesse doente. Imagina. Interessante. A mão e a mão e algumas vezes todo o corpo se lhes ajeitam num tremor que é impossível dominar. Ah, meu Deus, já tudo essas coisas. Eu já tive isso aí em determinada situação que, bicho, é tremo mesmo. Já teve isso. Duas vezes, não esqueço disso. Virgem Maria. Mas não percebia que eu ficava cansado. Eu devo ter ficado, eu acredito. A causa primária desse fato está, sem dúvida, na organização, os órgãos, né? Está na dúvida. O fato está, sem dúvida, na organização. Está nos órgãos do médium. Mas também depende muito da natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Ou seja, a parte orgânica dos médios, nesse sentido aí, convulsivo, também pode ser nos órgãos e pode não ser nos órgãos, pode ser o próprio espírito que está dando esse tipo de comunicação, tá? E é do espírito. E do médio também, tá? Interessante. Por que do médio também? Porque o espírito, Deus vestiu o espírito tão bem no corpo, como você está bem vestido, que Deus não tira você do corpo assim rápido, porque você está no corpo, ele é justo. O espírito que vem trazer a comunicação também não vai conseguir tirar você do corpo, né? Então, haverá as energias sobre as energias que é você mesmo. A energia do corpo e a sua energia, a energia do espírito. Então, somados, isso vai causar muitos problemas e pode afetar os órgãos, né? No caso aí, o médium passar mal, né? Como eu disse, esse movimento no cérebro é muito interessante, tá? Mas também depende muito da natureza dos espíritos, que por eles se comunicam. Os bons e benévolos produzem sempre uma impressão suave e agradável. É verdade. Que bom, né? Os maus, ao contrário, produzem-na penosa. Ai, 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 ai. É preciso que esses médios só raramente se sirvam de sua faculdade mediúnica, cujo uso frequente diz poderia afetar o sistema nervoso. Então, aqui está uma dica. Os médios evitarem esse nervosismo, porque a atuação mediúnica é no dia a dia, é no contato com as pessoas. Os espíritos menos espera estar lhe atacando o médium. O médium deu-se, né, ao ataque dele. E essa agitação pode danificar os órgãos, como já fora dito. Então, se você quiser ver esse capítulo da identidade dos espíritos, diferenciação dos bons e maus espíritos. Então, quando um mau espírito, a gente sempre vai se sentir mal. Então, muito cuidado. O espírito mal, você sempre vai se sentir mal. Eu, do mesmo jeito, nervoso, querendo ir para briga. Ele vai estar sempre incentivando o espírito, o médio, para confusões, para problemas. Já o espírito bom, não. Vem trazer a ele tranquilidade, calma, calmaria. Então, é muito importante esse assunto. Esse é, o, um assunto muito importante porque você é médio, eu também sou, tá? Então, aqui para nós.
Vamos conversar um pouquinho aqui bem rápido. Não somos professor, não, viu, gente? Nós somos aqui como você também. Todo mundo está aqui encarnado por necessidade. Eu estou, você, todo mundo. E os espíritos que ainda precisam de reencarnar estão também necessitados de reencarnar para compreender melhor as leis de Deus e se livrar do orgulho, da ganância, né? É, como nós já vimos há pouco, da inveja, não é? Para isso, tem que reencarnar. Vai ser mais rápido. Então, quando vocês, o Will, ou os dois, né, queremos brigar, é confusão braba. Os espíritos, porque também estão a fim de briga. E se agarra com o médium nem tem noção que ele está envolvido pelos espíritos. Muitas vezes não. Mas não é difícil saber disso. Vem a ira. Eu conheço pessoas que a ira vem, assim, ela tá bem, bem, bem. De repente ela entra no estado de ira, de raiva. Eu ali já percebo, é um espírito. Mas eu também entro em estado como esse. Eu não sou perfeito, né? Eu estou aqui para a compreensão e aprendizado. E aí, se eu insistir nisso, eu continuar dando canal para isso, olha o que lhe disseram aí. Posso ter problemas de saúde por conta dessas más influências. Veja só. Não é de se pensar? Não é importante que se façamos dedicados a essa situação? Vale a pena? Depois podemos machucar um órgão. O cérebro, por exemplo. Tem muitas pessoas que têm problemas, entre aspas, mental e a mediunidade. Chico Xavier parece que fala assim, que é 95%, já não sei qual o pensamento, qual é o percentual certo. 95%, 93%, mas é alto. Os médios não são doidos, eles é mediunidade. A pessoa não é doida. E aí, para pensar. Se esse assunto não vale a pena seguirmos o caminho e ficarmos calmos e atrairmos os bons espíritos com a nossa calma. É óbvio que é assim, por afinidade. Quem gosta de confusão vive na agitação. Mediunidade, minha gente. Não é preciso ir para o centro para você exercitar a mediunidade, não. Você exercita no dia a dia. Abramos os olhos. Deus todo dia nos testa. Todo dia nos dá pacote de coisas para fazermos, resolvermos. Então, vamos pensar melhorzinho, não é? Vamos continuar e vamos terminar, porque essa parte é a última de hoje. É o livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Então, vou botar aqui para vocês e vamos. Me nos perdoe, sabe? A mim de estar aqui falando sobre esse assunto para você, mas é nosso interesse ajudarmos a todos. Então, aqui a questão é 629. 629, no Livro dos Espíritos, é bem fácil, a gente já vê o número da pergunta. Em todo o Livro dos Espíritos, a 629 é a mesma questão, é a mesma, tá? E isso é parte terceira das leis morais, sobre as leis morais. Então, que definição se pode dar da moral? Agora você já está vendo aqui qual é a definição da moral. A moral é a regra de bem proceder. É a 629. Bem proceder é a moral. Isto é, a distinção entre o bem e o mal. Então, quem bem procede é uma pessoa de moral. Quem mal procede é uma pessoa imoral.
Quem é mais ou menos bem, vive bem, mal, é imoral ainda, né? Porque ele não consegue viver bem. Porque para Deus não tem mais ou menos. É mesmo, tem que ser, não é? Às vezes a gente diz assim, para Deus tem que ser bem, é exatamente isso. Se não formos bem, nós não conseguimos, ainda não alcançamos. Vamos ter que aprender. Ainda somos imorais, né? Funda-se na observância da lei de Deus. Então, essa pessoa de moral, ela está sempre observando as leis de Deus. Ela não está desrespeitando as leis do homem, porque deve fazer o outro, gostaria que fosse feito, não é assim? Mas amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, a Deus primeiro, as leis dele. Então, funda-se na observância da lei de Deus. Temos que observar isso. O homem procede bem quando tudo faz em vista e pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, quando ele faz em vista, ou seja, ele não faz escondido, ele faz mesmo, ele simplesmente faz, sem precisar se ostentar. Ele faz. As pessoas que percebem ele sabem que ele é uma pessoa do bem. Ele faz, ele não se esconde, ele não tem do que se esconder. Então ele faz. Isso é importante para que saibamos. Se não, como é que vai ser? Então, é uma pessoa que não vive na sombra, né? Ela cumpre a lei de Deus. Isso é 629. Moral é proceder no bem. Imoral é contra as leis de Deus. O que vale são as leis de Deus. As humanas ainda têm muita coisa para corrigir, meu Deus. Então vamos lá. 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Será que eu consigo distinguir o bem do mal? Será que o que eu estou fazendo é bom ou ruim? Ele diz: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. Ponto. Não é? Conforme a lei de Deus. A lei de Deus se diz: está onde, Valtés? Pega os 10 mandamentos, você vai ver, ó. Cobiçar a mulher do próximo. Vixe, mano, meu Deus do céu. Não é? E o pior é o pensamento. Aff, mano. É o pensamento, isso é o mais importante, é o pensar. Não é só falar, fazer. Para Deus o importante é a intenção, minha e sua. Ai, ai, ai. O mal, tudo o que lhe é contrário. Ai, 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 ao bem. As leis de Deus, né? Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Abramos os nossos olhos. É difícil de compreender isso? Não é, né? Não é. Agora, é difícil praticar isso? É porque o espírito acha que Deus vai perdoar ele se não fizer. Mais ou menos ele tem essa segurança, talvez não tenha. Aí faz, é melhor viver bem materialmente, tirando do próximo, fazendo mal ao próximo. Ou seja, infringindo as leis de Deus, que já está nos 10 mandamentos. Ui, ai, ai, meu Deus. Aí cabe a você e a mim se educar moralmente. Caso contrário, é por isso que nós vamos ver aí criaturas que dizem respeitosas sendo presas. Por quê? Porque moralmente, nas leis de Deus, não são. Aí os espíritos terminam levando ela para a prisão, passar vergonha na televisão, não é? Na mídia. Seria acusada de ter matado, corrupção, prevaricação, né? Abusos. E outros tantos, furtos, mortes, espancamento.
É, tantas coisas que a pessoa pode fazer contra a lei de Deus que termina os espíritos levando ela ao ridículo. Às vezes, uma fortuna adquirida a causa de sofrimentos alheios, não é? Imagina aí o tráfico humano de drogas. Não vale a pena. Deus toma conta de tudo isso. Não vale a pena, mas não vale a pena mesmo. Então vamos abrir os olhos. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? O homem é coisa comum, não é? E aí, será que ele consegue? Bora ver a resposta. Sim, quando crê em Deus. Aí, se ele não crê em Deus, se ele não crê em Deus, meu amigo, ele vai bagunçar a vida dele. Vai ou não vai? Vai. Então, se ele crê, ele vai ter outra postura. Ele vai fazer melhor. Ele vai acontecer melhor. Ele vai pensar 1000 vezes para não fazer o mal. Mas que não tem. Meu pai vai se esconder, né? Porque ele sabe que está errado. Mas ele não acredita em Deus, mas ele sabe que está errado. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Tá vendo? Para que serve a inteligência? Distinguir o mal do bem, um e outro. Olha lá, para que serve a inteligência? Quem usa a inteligência, no sentido do bem, com as leis divinas, está dentro da lei, cumpre elas. Não vai ter problemas, não vai ter aleijões, não vai ter cegueira, mudez, não vai ter câncer, não vai ter problemas físicos de ordens, porque ele sabe distinguir o bem do mal e ele não quer arrumar um descompromisso com a lei de Deus. Porque se ele enfrentar as leis de Deus, ele vai ter que pagar. Porque é de Deus. Ele é de Deus. E as leis têm que ser obedecidas. Então, abramos bem os nossos olhos. Então, vamos ler mais essa. Tá fácil, não tá? Não é difícil, é por isso que nós preferimos aqui estudar a doutrina espírita, assim, ler cada questão e procurar discernir. Nós não temos aqui a pretensão de estarmos com a razão, de estarmos. Mas está aí a questão e o que nós podemos comentar sobre. Tem muito leque nesse assunto. Então você tem a inteligência, eu tenho a inteligência era para ser desenvolvida nesse sentido, fazer o bem e não fazer o mal. As pessoas aqui se formam e vão fazer o quê? Porque perante a lei do homem, tá, a lei tem que obedecer ali, é. E na lei de Deus, se ele não obedece, ui, ai, ai, essa faculdade que ele desenvolveu, que ele conseguiu, esse canudo, esse certificado, vai custar caro quando ele desencarnar. A gente vê aí advogados que advocacia, né, para o lado do mal. E aí? Até mente. Ele sabe que a pessoa é culpada, mas ele prefere infringir as leis de Deus. E aí? Aí vai ter sofrimento. Lá vem problema de novo, ter que reencarnar, vem sofrer. Vixe, Maria, é uma confusão. A falta de evangelização, a falta da compreensão dessas leis e prática delas, né? Levam muitos sofrimentos. Então, bora ver o que nós temos na 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal. Desculpe. E crê que pratica o bem
quando em realidade pratica o mal. Pratica o mal? Jesus disse: Vede o que quererias. Desculpa, meus irmãos. Vede o que quererias que vos fizesse, ou não vos fizesse. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Tá vendo? Não adianta se esconder das leis de Deus. Quem fizer contra a lei de Deus vai ter que responder por elas. Recado dado, né? Deus é bom e é justo. Nos ama, sim, mas ele é justo. Não vamos esquecer isso. Deus é bom. É verdade. Mas é justo. Com ele não tem injustiça. Aqui na humanidade tem muita injustiça. Você sabe disso. Por exemplo, os espíritos, eles podem fazer coisas que são assim fora do contexto, tá? Do mal. Mas Deus está guiando eles, controlando eles. Mas o meio desavisado que entra no lado do mal, lá lá, aí ele abre as portas. Tem daqueles que se enganam, vão para alguns lugares, tentar fazer uma limpeza, se proteger do mal. Vai. Não se protege mais, só se protege do mal quem obedece às leis de Deus. Quem obedece às leis de Deus está protegido. É lei de ação e reação. Quem obedece às leis de Deus, Deus já sabe. Está comigo porque ele me respeita, porque ele quer o melhor, porque ele assim deseja para o seu irmão. Então está protegido. Aí aquele outro do mal, desavidado, enganado, vem pintar e bordar. Complica, né? Então aqui está dado hoje o recado desse estudo, não é? Porque nosso Pai, ele é misericordioso. Mas não vamos esquecer não, que Deus é misericordioso, é sim, mas ele é justo, não esquece disso. Porque as pessoas querem se enganar achando que Deus, como ele é misericordioso, nós podemos fazer as coisas e depois ele vai esquecer, ou então ele vai perdoar. A cada um segundo suas obras, disse Jesus. Então, devemos fazer o nosso irmão que nós gostaríamos que fosse feito conosco. Atentamos bem para isso. Ou atentemos bem para isso, né? Então vamos orar. Querido Pai, abençoa cada um desses que se esforça, que luta no dia a dia. A esses espíritos que também se esforçam e lutam para serem melhores do que são, ou para entrar no caminho do bem. Que o Senhor abençoe a todos os meus irmãos, os equivocados e os não equivocados. Que todos recebam muita, mas muita, muita luz, muita paz, muito amor. E que possam refletir nesses estudos. Tudo é do Senhor, Deus Pai, tudo, inclusive nossas vidas, pertence ao Senhor. Nós não temos nada, nós só temos a vida. Então que a vossa misericórdia esteja conosco, hoje, agora e sempre. Desejamos a todos muita paz e muita luz. Que assim seja, meus irmãos. Obrigado e fica com Deus, tá? Um grande abraço. Ok.